Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento, iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versos 15 a 28. Na palavra de ontem, podemos observar que Daniel passava por uma conspiração. As pessoas estavam conspirando contra ele, para que fosse prejudicado diante do rei Dario. E assim a palavra de hoje, no verso 15 e 16, está assim escrito: Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja, a conspiração funcionou, porque Dario, que gostava de Daniel, é obrigado a colocar Daniel na cova dos leões, porque ele não estava cumprindo a lei e o decreto desse rei. Amados irmãos da Igreja Água Viva, mesmo diante de tantas pressões, vemos Daniel cumprir a palavra de Deus, viver conforme os ensinamentos que o Senhor havia dado a eles. E é por isso tão importante em nossa vida lembrarmos disso. Não importa a situação, não importa as adversidades, nós devemos continuamente viver a palavra do Senhor. Mesmo que haja pessoas conspirando contra a nossa vida, devemos estar firmes no Senhor, seguindo a tua palavra. E na continuação do texto de hoje, podemos observar no verso 19, está assim descrito: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei Dario, que havia colocado Daniel na cova dos leões, ele acorda logo cedo e vai com pressa para verificar se na cova dos leões Daniel havia sobrevivido ou não. E diante dessa situação, ele vai triste, pessimista, pois ele sabia que ninguém poderia resistir à cova dos leões. Mas quando ele chega com a voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí veja o que a palavra diz no verso 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, diz a palavra. Pela surpresa de Dario, podemos observar que Daniel estava vivo, pois o anjo de Deus havia protegido a vida de Daniel. Amados irmãos da Igreja Água Viva, somente aqueles que têm fé podem experimentar semelhante milagre. E é por isso, amados irmãos, que é preciso, em nossa vida espiritual, ter fé, saber que o Senhor poderá superar todas as coisas, porque é Ele quem criou o mundo e Ele é quem governa. E por isso Ele é capaz de fechar a boca dos leões, para que Daniel saia vivo daquele lugar. E diante de toda essa situação que aconteceu com Daniel, veja o que acontece com aqueles que conspiraram contra ele. O verso 24 diz assim: Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Eles queriam que Daniel passasse por aquilo que estavam passando agora, que Daniel fosse morto pelos leões, mas a situação se reverteu. São eles que foram mortos. E a palavra no verso 26 está escrito assim: Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Veja, ao final podemos ver o rei Dario exaltando o nome de Deus. Ele diz: perante o Deus de Daniel. Amados irmãos, que as pessoas digam a mesma coisa a respeito de sua vida, exaltando Deus. Que o Deus de sua vida seja exaltado, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus
fechou a boca dos leões e salvou esse homem da morte. E por isso, mais uma vez, amados irmãos, tenhamos fé, porque a nossa fé não somente é benéfica à nossa vida, é benéfica também para todas as pessoas que estão à minha volta, que conhecem a minha vida, e fazendo delas adorarem ao Senhor, exaltarem ao nosso Deus. Que a sua vida seja assim no dia de hoje, uma vida abençoada. Deus os abençoe.